Bom, lá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Aqueles que chegaram aqui agora e não se inscreveram ainda, se puderem se inscrevam, ativem as notificações e deixem o like se gostarem, é claro. Se não gostarem, manda o dislike porque isso também faz parte. Então o Ciro Gomes ele teve uma participação que eu considero muito boa, apesar de uma entrevista com pontos polêmicos onde? Na Rádio 98 de Natal, foi nesse dia 3. Lá teve até coisa de Foro de São Paulo, foi perguntado para ele. E um dos entrevistadores que estavam ali, eu fui fazer uma pesquisa depois e descobri que é um bolsonarista que compartilha coisa do Constantino, do Fiuza. Então vou abordar aqui com vocês os principais pontos. Que começou ali, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra, o Ciro sendo indagado sobre o Senado ter derrubado a medida provisória ali da mini reforma trabalhista. E o Ciro começou afiado. E assim, fazendo uma leve provocação, dizendo que do jeito que o pessoal pensa, daqui a pouco a gente vai revogar a Lei Áurea. E aí voltar à escravidão, porque na escravidão o escravo ele tinha direito à moradia e tal, e não ganhava nada pelo seu trabalho. E aí o Ciro vai explicar o seu argumento, dizendo, olha, eu usei esse exagero para quê? Para dizer que não é precarizando o trabalho que a gente vai conseguir fazer com que o país cresça e nem mesmo gerar emprego. Porque muitas vezes a gente percebe que essas reformas vêm e acontecem, como a reforma do Temer, lá do Meirelles, que veio, vai gerar tantos milhões de emprego e não gerou. E aí eles imaginam que para gerar tem que aprofundar aquilo que já foi feito de errado. E o Ciro explica que para reduzir o desemprego, ele tem que estar com a economia aquecida e ele propõe algumas coisas que ele foi deixar ali de uma maneira bem resumida nessa entrevista, dizendo que num curto prazo, ele tem que atuar ajudando as famílias endividadas, porque o consumo das famílias é o principal motor da economia. E hoje nós temos mais de 60 milhões de pessoas com o nome no SPC. E mesmo que aconteçam esses feirões, em que o SPC mandou uma cartinha, ela fala, olha, a sua compra foi de 1.000, com os juros ela foi para 4, nós temos uma proposta para você pagar 1.300. Aí a pessoa fala, beleza, maravilha, mas eu não tenho dinheiro. Então o Ciro diz que os bancos públicos eles devem entrar na jogada, emprestando e não doando esses 1.300 para a pessoa, que teria um aval solidário, isso já é feito, né, de maneira mais resumida e reduzida, e aí a pessoa com esse dinheiro, ela automaticamente assinou o contrato, o nome dela está limpo, o dinheiro é transferido, paga a dívida dela, essa pessoa volta, além dela voltar para o mercado, ela passa a ter de novo dignidade, porque é meio que humilhante você ser cobrado porque fez uma compra no período da sua vida, parcelou em 12 vezes, no terceiro mês perdeu o emprego. Então a pessoa não paga, não é porque ela é malandra, como muita gente pensa, é porque entrou numa situação realmente difícil. Então o Ciro propõe entrar para ajudar essas pessoas. A segunda providência é reestruturar o crédito das empresas, que também muitas delas estão endividadas. Muitas já faliram, não suportaram pagar juros exorbitantes para bancos e financeiras. Então o Ciro fala que o Estado tem que entrar nisso e fazer os bancos públicos concorrerem com os privados. Que é inadmissível que você hoje vai olhar, existe uma pequena diferença, às vezes nem compensa você fazer uma operação no banco público. Então o Estado tem que entrar para quê? Para concorrer. E os bancos privados que façam o seu esforço, né? E concorram com os públicos. E aí o terceiro ponto, retomar obras públicas, que o Ciro lembrou isso, gera emprego rápido e tem pouca necessidade de ficar importando muita coisa de fora. E de onde vai vir esse dinheiro? 20% ele vai cortar em subsídios que não se justificam. Eu pesquisei aqui, até pouco tempo, 2018, eu não achei nada muito atual, por isso eu faço essa ressalva. No Brasil, você tinha caviar e filé mignon subsidiados. Vê se faz sentido um negócio desse. E aí o Ciro fala em passar um pente fino. Qual tipo de subsídio que é legal, que se justifica? Continua. Ah não, esse aqui, ele propõe 20%. Esse aqui não faz sentido, corta. Aumenta a arrecadação do Estado. Ele fala aqui em 60, 70 bilhões só em subsídios. Imposto sobre grandes fortunas, 0,5% a 1,5%. A partir de 20 milhões de patrimônio. Então tem pessoa que é contra isso aqui. Você fala, não, deve ter um patrimônio de 40, 50 milhões. Você vai ver, não, coitada. Ela não entende que isso aqui não é da fortuna que ela tem, por exemplo, que às vezes é o quê? É uma casa, um carro e uma reserva no banco. Não é isso. É acima de 20 milhões.
para que se consiga fazer o quê? Financiar um programa de renda mínima, que o Ciro chegou a dizer em outro momento no Canal Livre, que batizaria de renda Suplicy. Então é isso. E aí quem que é contra? Lula e Bolsonaro, porque vão espantar o patrimônio do país, vai ter uma fuga de capital. Olha, depende, se você colocar lá 10%, realmente espanta, mas meio ponto percentual, olha, não é possível. E tem 3 aqui que ele fala da arrecadação: taxar lucros e dividendos. Engraçado que o Congresso, a Câmara aprovou um texto base ali, agora falta o Senado aprovar e o Bolsonaro sancionar. Já pensou se nesse governo, com um Congresso entreguista desse, a gente consegue aprovar lucros e dividendos sendo taxados, e o PT, depois de 4 mandatos, com 80% de aprovação no Lula, amizade com os caciques do MDB, não conseguiu. Então o Ciro deixa claro, se não for colocado agora, ele vai sugerir isso ali e fazer o possível para que seja aprovado no Congresso. E o Ciro até se esqueceu do imposto sobre grandes heranças, que tem que ser aumentado. Nos Estados Unidos ele é a partir de 29%, aqui ele é 4%. Alguns estados, como o Ceará, cobram 8%, no limite máximo, dependendo do valor da herança. Então isso aqui é importante. William, mas e a minha casinha de novo, o meu carro? Meu irmão, dependendo do que você fizer lá para cima, pode reduzir, até isentar a alíquota de quem tem uma pequena herança. É isso. Quando o Ciro fala em aumentar, às vezes muita gente assusta, aumenta lá em cima para reduzir aqui embaixo. E a médio prazo, o Ciro falou em reindustrializar o país. Gerar emprego de qualidade, não um emprego precarizado. Bom, foi citado sobre pesquisa, aí o Ciro explicou que estamos distante das eleições, 13 meses, nós temos aqui um retrato do momento, com um presidente sentado na cadeira e um ex-presidente que participa das eleições desde 89. Então é natural que as pessoas neste momento se sintam meio que forçadas a escolher entre um dos dois, mas que temos muita coisa até lá. O Ciro disse algo do Bolsonaro que eu particularmente discordo. Ele acha assim, Bolsonaro não tem partido hoje, realmente não tem, e que desmoralizado como está, o Ciro acha que vai ser difícil até algum partido dar para ele legenda. Eu acho isso que é equivocado. Por quê? Tem muitos partidos que não estão nem aí se Bolsonaro é moralizado, se está desmoralizado ou não. Eles querem Bolsonaro lá, para quê? Mesmo sabendo que Bolsonaro vai perder, para fazer o quê? Ter uma maior bancada de deputados. Porque quando o Bolsonaro for, vários destes, Zambelli, mais não sei quem, tendem a acompanhá-lo. E esse deputado sendo eleito, o partido que os abriga faz o quê? Aumenta o fundo eleitoral, que é o que acontece com o PSL agora. Mesmo Bolsonaro saindo, do PSL vai ter aí, junto com o PT, a maior bocada no fundo eleitoral. Então Bolsonaro não vai faltar legenda para ele. Sobre o Lula, lembrou que quando começar realmente a campanha e o Lula ter que responder os erros, as contradições, as lambanças do PT, como é que o eleitorado vai reagir a isso? Então tem muita coisa para acontecer, gente. E falou também de uma pesquisa que foi encomendada recentemente pelo DEM para avaliar os candidatos, o perfil de cada um, no que o eleitorado acha deles. E o Ciro, assim, é considerado inteligente, o preparado, mas alguém explosivo, descontrolado, que lavou as mãos no segundo turno. Aí o Ciro foi explicar essa questão de Paris, que ele declarou voto no Haddad antes de viajar, viajou, voltou para votar, diferente da mentira que o Lula conta por aí, e que não é obrigado a fazer campanha mais com quadrilha, com bandido, como vários aí, Eunício, Renan, enfim. E lembrou que adversário na terra dele, eles brincam assim, quando não tem defeito a gente bota. Então, como não podem chamá-lo de corrupto, de despreparado, de incompetente por conta dos 42 anos de vida pública, em que ele nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido, e as suas experiências no cargo foram todas exitosas, então, diante da falta de defeitos, eles inventam. E aí ficam pegando nesses em alguns pedaços, um vídeo aqui, outro ali, e compartilham isso à exaustão, e ignoram tudo que o Ciro já fez. E ele fala que sim, é um indignado. Porque tem gente no Brasil passando fome, sendo o Brasil o maior exportador de alimentos do mundo, tendo energia cortada, e ele vê tudo isso, o que poderia ser feito, o que não está sendo, o que já teve de erro no passado, e fica indignado com tudo isso. Então esse é um ponto que ele ressaltou bem. Sobre terceira via, ele disse que não aceita. Ele até interrompeu, falou, não aceito terceira via, porque o que existe é o quê? É o mesmo modelo econômico, desde Fernando Henrique até Bolsonaro. Então é a mesma coisa. E de governança, que levou Collor ao impeachment, que desmoralizou Fernando Henrique, levou Lula para cadeia, deu impeachment para Dilma, desmoralizou Bolsonaro e pode levá-lo ao impeachment.
Então, assim, ele propõe mudar isso que está aí. É uma alternativa àquilo que é o mesmo modelo. Então, não encaixa a terceira via para ele. E aí o jornalista meio que lembra um fato, eu vejo isso muito nos grupos lulistas, do Ciro ter dialogado com presidenciáveis como Amoedo, Huck, Leite, Dória, Mandetta, e assinou um manifesto ali quando o Brasil tinha uma ameaça de algum tipo de golpe, porque os 3 comandantes das Forças Armadas foram destituídos do cargo, foram demitidos. E aí o Ciro assinou um manifesto e a petezada ficou louca. Que absurdo, o Ciro assinou um manifesto. Mas aí eles ficam calados quando o Lula vai lá jantar com a Eunice Oliveira, que ganhou 1 bilhão de contratos na sua empresa da Petrobras sem licitação. Isso aí para eles é tudo tranquilo. Aí o Ciro disse que conversa com todo mundo, que ele não é um candidato a imperador do Brasil. Mas sobre esse negócio de terceira via, ele também não se encaixa. Ele foi perguntado assim, mas você não acha muito heterogêneo várias pessoas que pensam um pouco diferente? Ele falou, olha, pergunta para as viúvas do Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso. E foi perguntado depois sobre a participação dele no Foro de São Paulo, porque tem um vídeo do Zé Dirceu que não sei o quê. Aí o Ciro falou, olha, meu irmão, isso é fake news dos bolsonaristas boçais. A entrevista do Zé Dirceu não tem nada a ver com o Foro de São Paulo, mas sim com outro grupo que ele, Ciro, ajudou a criar, que reunia políticos e intelectuais de centro-esquerda de toda a América Latina a partir de um livro que ele escreveu com o professor Mangabeira Unger. E aí este grupo se reuniu pela primeira vez no México, depois Costa Rica, Chile, Argentina e nunca se reuniu em São Paulo. Então era uma proposta ao neoliberalismo, que não tem nada a ver ali com o Foro de São Paulo, que o Ciro chegou aí uma vez como convidado e disse que era muito mofo, muita conversa fiada, muito populismo e nada de percepção estratégica e nunca mais pisou lá. E foi perguntado, no Ceará, vai dar Lula ou Ciro? O Ciro disse, olha, tem que ter humildade, mas é bom lembrar que eu nunca perdi uma campanha, uma eleição no Ceará. Ganhou em 98, 2002 e em 2018 o Ciro ficou em primeiro, o Haddad em segundo e o Bolsonaro em terceiro. Então o Bolsonaro nem para o segundo turno iria se o Brasil fosse o Ceará. E aí vem um bolsonarista, que eu fiz uma pesquisa aqui, vi que ele compartilha coisa do Constantino, do Fiuza e tal, e perguntou sobre a manifestação de 7 de setembro da família brasileira conservadora que sempre protestou de forma pacífica. Se realmente o movimento for grande, o Ciro entende que os institutos de pesquisas podem ser fechados e que as pesquisas estão erradas. Aí o Ciro fala, olha, as pesquisas estão aí, Bolsonaro está todo dia na televisão, o Lula dá um espirro, vira notícia, então calma lá, vamos ter um pouco de paciência. Agora, manifestações pacíficas. Ele lembrou que o Cid levou 2 tiros no peito numa manifestação lá na cidade de Sobral. E aí eu escutei a voz ao fundo, num trator, né, dando já uma chiada. E o interessante foi o Ciro falou assim, meu irmão, conservar o quê? Inflação? Corrupção dos filhos do Bolsonaro? A roubalheira na vacina? Meu irmão, põe a mão na cabeça. E aí, dava para escutar de novo uma chiadinha dele no fundo, meio que não concordando, não gostando da resposta do Ciro. E aí o Ciro deu uma declaração muito forte, que viralizou nas redes sociais. Eu recebi de muitas pessoas que nem no Ciro votam, pedindo que as famílias se protejam, que Bolsonaro quer produzir um cadáver, em especial talvez de uma criança ou de uma idosa, que é para causar alguma mobilização e desviar o foco, que é a derrota que ele vai sofrer em 2022. Então Bolsonaro está louco pelo caos. Eu já falei isso aqui várias vezes. E o Ciro lembra, tome cuidado, porque os políticos estão jogando com a sua vida. E o Ciro pede para que os companheiros do PDT evitem ir para a rua. Sobre o Mandetta de vice, ele foi questionado. Ele disse, olha, eu sou muito delicado com essas coisas, porque o Mandetta é um pré-candidato do DEM, tem direito a isso, eu não posso invadir a casa alheia com esse tipo de especulação, mas que os 2 partidos conversam abertamente, o Ciro deixou isso claro muitas e muitas vezes, não tem nada escondido, mas isso é tratado pela direção nacional dos 2 partidos. Foi lembrado ali sobre a Gleisi Hoffmann ter dito que caso o Ciro queira conversar com o PT, tem que começar pedindo desculpa. Aí o Ciro diz que tem muito respeito por vários quadros do PT e carinho por vários deles também, mas que o PT que a Gleisi representa virou uma organização criminosa. Então o Ciro disse, eu vou pedir desculpas ao povo brasileiro pelos anos que eu apoiei essa gente. E no final teve uma leve provocação. O jornalista disse que o Dória foi entrevistado e disse que vai em breve em Natal usar sua sunga apertada e que o Lula recentemente apareceu com uma foto mostrando as coxas e perguntou se o Ciro também está disposto a ir lá para Natal.
Aí o Ciro, né, quer visitar pessoalmente e tal, falou que pretende ir lá sim, mas o Ciro foi muito bem na sua resposta final e disse: nós estamos desse jeito, o povo desesperado para saber como vamos criar emprego e acabar com a inflação, e o Lula mostrando uma foto com a noiva com o colchão brilhando, de boné de noite, eu nem tinha reparado nesse detalhe aqui. E o Dória prometendo chegar em Natal, onde o desemprego é de 16% com a coxinha apertada. Parabéns, a política brasileira está genial. E a voz ao fundo do bolsonarista que eu tinha ouvido outra vez disse assim: essa última colocação dele foi bem pertinente mesmo, viu? Meus amigos, é isso. Eu vou deixar o link. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Deixe seu comentário, seu like também nesse vídeo, que eu considero que tudo isso a gente puder fazer para divulgar o Projeto Nacional de Desenvolvimento e fortalecê-lo até 2022 é extremamente importante. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.